cá que era só uma brincadeira, velho. Não, dá pra mim, não sei o quê. Quantos de vocês estariam encorajados fortemente a vir aqui buscar R$1.000 que eu tenho aqui? Levanta a mão só, não precisa vir. Pô, pouca gente, hein? Bento tá bem escapando dessa crise. Só em Caxias tá bagulho danado, todo mundo catando dinheiro. Simone, eu lá em casa, a gente tem umas moedas e a gente guarda todas as moedas que a gente ganha durante o ano e a gente vai guardando, depois a gente troca no final do ano e é uma espécie de caixinha pra gente fazer o que quiser com as moedas lá. E tá feia, eu tô tendo que trocar minhas moedas agora, no final de agosto, mês de setembro, que a coisa ficou feia. Tenho R$370 em moeda, se alguém quiser, só fala comigo aí, a gente troca, eu mando fazer uma caixa de moeda, você manda pra mim o dinheiro. Agora, daqueles que estavam dispostos a vir aqui buscar os R$1.000, se eu disser para vocês que esses R$1.000 são feitos de 10 notas de 100, que são assim, olha, muito parecidas com as verdadeiras, quem estaria disposto a vir buscar ainda assim? Por que vocês desistiram? Vocês podem me dizer por quê? Porque não é verdade, porque são falsas, propaganda enganosa. Que mais? Vamos lá, isso, interajam, vamos lá. Por que vocês desistiram? Alguns estavam a fim de vir buscar os 1.000. Alguns, não todos. Isso me apavorou. Se alguém fala tem R$1.000, não precisa dizer duas vezes, velho. Eu já estou ali dizendo, pode tascar aqui. Daqueles que estavam dispostos agora, só porque eu falei que elas são, mas assim, ó, e se eu disser para você que elas são, assim, ó, olhando e manipulando, elas são muito parecidas com a verdadeira. Quantos de vocês querem usar isso? Nem assim. Ô, Léo, por favor, alguém decide esses R$1.000, hein? Sabe o que é interessante? Enquanto eu omiti o fato de que as notas não eram verdadeiras, até tinha gente disposta a levar os 1.000 conto. Depois eu tive que fazer uma propaganda enorme para que vocês viessem aqui na frente buscar 10 notas que não valem literalmente o papel onde foram impressas. Ninguém quer algo que não seja autêntico. É ou não é verdade? Porque quando falta a autenticidade, não há valor, não há o que fazer. Não importa o quanto eu diga para vocês que essas notas são parecidíssimas, como diria o Chaves, com as verdadeiras, vocês, deixa assim, né? Vocês não valeria nada para vocês. Exatamente isso que eu quero conversar com a gente hoje. Ninguém dá nada, nem mesmo Deus dá nada para um cristão que não é autêntico. Ou nós somos cristãos autênticos, ou nós não temos valor algum, até mesmo para Deus, porque Ele vai resgatar aqueles cristãos que são autênticos. E aí está a grande questão. Não interessa o quanto você seja parecidíssimo com um cristão autêntico. Se você não realmente for um cristão autêntico, não há nada a ser feito. E aí eu quero conversar um pouquinho sobre isso, um assunto que está me levando à beira da loucura ou do céu, um dos dois. Né? Como Deus disse, né? Paulo disse que a gente teria meio louco mesmo, então eu acho que eu estou por ali. Né? Mas só louco não vale. Né? Tem que ser um louco cristão assim. Mas eu tenho tentado entender exatamente o que é ou aonde está a questão do cristão autêntico. E aí, olhando a Bíblia, eu entendo por que Jesus deu os seus mais duros discursos para os fariseus. Porque os fariseus pareciam religiosos autênticos. E aí está o perigo de uma coisa que parece ser autêntica, mas não é. Porque ela dá a impressão de ter um valor, e quando você chega com uma nota falsa no banco, eles te dão absolutamente nada. E não interessa você dizer, não, eu peguei ele no mercadinho e tal. Não. Cara, eu lamento. Essa nota vai ser apreendida, vai ficar retida, e você vai ganhar em troca nada. Tudo que não é autêntico, mas se parece, é extremamente perigoso. Porque tem em si um valor que não é íntegro, um valor que não é real, um valor que não deveria ter. Na verdade, o que não é íntegro é extremamente mentiroso. Então, para isso, eu gostaria que a gente olhasse alguns textos que estão lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23. E eu considero o Evangelho de Mateus, principalmente esse capítulo 23,
o mais duro discurso que Jesus já proferiu a qualquer grupo que ele tenha encontrado. O mais duro discurso que Deus deu a qualquer grupo que ele já tenha encontrado está aí. E se você quiser ler todo o capítulo 23 em casa, depois você pode ler. Mas eu quero pensar apenas alguns trechos para nós entendermos do que Jesus está falando. E logo no início, nos versículos 2 e 3 de Mateus 23, diz assim: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. O problema dos fariseus aqui é que Jesus está dizendo que eles sentavam na cadeira de Moisés, e a ideia de sentar na cadeira de Moisés significa que lá no Antigo Testamento, Moisés era o cara que recebia a regra de Deus, a lei, e aí então Moisés se ocupava de fazer com que o povo vivesse dentro dessa regra. Mas ele também vivia essa regra. Só que aí vem Jesus e fala que os fariseus, os religiosos, eles até se assentam na cadeira de Moisés, ou seja, eles têm a aparência de uma autoridade divina. Mas na verdade eles não são uma autoridade divina porque eles não fazem o que falam. Então o primeiro ponto de um cristão falso é que ele é um cristão da boca para fora. O seu discurso não está de acordo com a sua prática. Ele é um cristão que é só cristão da boca para fora. E nós vemos isso em diversas instâncias. É aquele tipo de cristão que está pronto para pegar a moral aonde ele estiver, mas no fundo, em casa, ele não faz o que ele diz que deve ser feito. É o cara que morre de medo que alguém descubra o histórico do Google Chrome dele. Ou que entre no perfil verdadeiro do Facebook. E agora eu descobri isso, sabia? Tem gente com perfil fake e perfil verdadeiro. O fake é pra mãe ver e não dar xingão. Aquele que tu aceita só a família. E o outro, então, é o verdadeiro. Aquele que tu aceita todo mundo mais um pouco. Né? Então tem o da família ali e tem o verdadeiro. Cara, essa é a grande questão. O verdadeiro cristão, ele é quem ele realmente é quando ninguém está olhando, quando ninguém está vendo. Os valores de um cristão são aquilo que movem ele independentemente daquilo que ele está vivendo. Então é inclusive a pessoa que está disposta a receber um prejuízo por saber que ele fez a coisa errada e que ele precisa pagar por isso. É aquele cara que recebe uma multa e ele não vai recorrer, ele não vai xingar a justiça. Ele não vai dizer que é tudo um programa para o governo ganhar dinheiro. Porque eu sei que ali tinha uma placa dizendo para eu passar 50. Ninguém me pegou do nada. Ah, mas o cara ficou atrás da placa. Sim, mas ainda assim ali tem uma placa dizendo para andar 50. Ele podia estar enterrado que nem uma marmota ali no chão, que ainda assim você deveria ter passado 50. Então se você recebeu essa multa, lamento, né? Claro que a gente pode ficar bravo na hora. Horrivelmente bravo. Esses dias eu peguei um amarelinho lá em Caxias, que é o amarelinho que dá multa lá nas perimetrais. Tava chovendo, eu disse, com chuva ele não passa, né, cara? Quem é que vai ficar ali na chuva, ali com aquele parecido com o secador ali? Nada. E eu fui pra casa do meu avô, quando eu peguei o lançante, eu desci, eu olhei, mas o que faz aquela caminhonete com umas portas abertas, assim, um furgãozão com a porta aberta? E eu olho lá dentro do furgãozão com a porta aberta, tava o cidadão aqui. Eu só dei uma cumprimentada. Ô, meu amigo, tudo bem? Como é que tá? O que eu vou fazer? Eu vou esperar chegar a multa. É isso. Mas eu podia ter feito qualquer coisa, até batido o carro naquela traseira lá para ele aprender a não ficar mais ali, eu queria voar assim, ó. O que eu vou fazer? Então, o cristão, ele é o que ele faz. Por isso que o cristão que fala demais, ele é extremamente perigoso se ele não faz o que ele está disposto ou o que ele está dizendo. Porque ele não é um cristão. Ele é algo falso. Ele é como essa nota que eu disse para vocês, eu tenho R$1.000 aqui em notas falsas. Então eu não quero. Por quê? Pega aqui. Não quero. Porque o falso não é verdadeiro. E não sendo verdadeiro, ele não tem o valor que ele diz ter. Não sejam cristãos da boca para fora. Estejam realmente dispostos a cumprir o que a palavra está dizendo. Sejam prontos para serem praticantes da verdade, é o que fala lá em Tiago. Estejam prontos a transformar os valores de vocês nos valores de Cristo. É isso que vocês precisam. Mais uma coisa do cristão falso aqui.
Mateus 23, versículo 13. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Aqui, Jesus tem mais uma dura palavra para esses caras. Sabe por quê? Porque uma nota verdadeira, quando eu faço uma duplicação dela, o que eu tenho? O que eu tenho quando eu faço uma duplicação de uma nota verdadeira? Quando eu imprimo outra nota verdadeira? O que eu tenho? O dobro do valor. A Casa da Moeda faz isso. Ela pega uma matriz, imprime com o número de série X, e aí então, cada vez que uma nota verdadeira é replicada com um novo número, eu tenho o dobro do valor. Agora, o que eu faço quando eu tenho uma nota falsa e eu replico essa nota falsa? O que eu tenho? O dobro do valor. Mas a primeira nota tinha o valor? 0. Então eu tenho 2 vezes 0. Olha que divertido e que legal. Quando eu duplico uma nota falsa, eu continuo não tendo nada. Por isso que os fariseus e mestres da lei estavam com um risco para Jesus. Porque eles estavam multiplicando sua religiosidade. Só que o multiplicar de sua religiosidade não gerava mais pessoas no reino dos céus. Por quê? Porque nem eles entravam. E eu não posso produzir algo que nem eu mesmo tenho. Eu não posso te dar alguma coisa que nem eu mesmo tenho. Mas eles diziam, nós temos o reino dos céus, temos as chaves do reino dos céus, e se você caminhar por aqui, nós vamos te dar o reino dos céus, e o máximo que você conseguir era dar com a cara na parede. Eis o porquê nós temos que não ser cristãos da boca para fora, e ao mesmo tempo nós precisamos ser cristãos autênticos. Porque se não formos autênticos, as pessoas quando nos seguirem não serão membros do reino de Deus. Serão apenas duplicadores daquilo que nós achamos que é. E esse é o problema do cristão que não é verdadeiro. Ele acha o que ele é, o que ele quer. E ele usa a Bíblia às vezes para reproduzir seus próprios valores e achismos. É interessante como Agostinho já falava isso. Se você acredita na Bíblia, só naquilo que você acha que é certo, então eu vou te dizer uma coisa, você não acredita na Bíblia, você acredita em você mesmo. Então joga a Bíblia fora. É uma perca de tempo viver um cristianismo naquilo que eu acho. Porque o nosso cristianismo deve estar baseado naquilo que a palavra fala. Essa é a questão. Aí quando eu vivo um cristianismo decente, quando eu vivo um cristianismo correto, quando eu vivo um cristianismo verdadeiro, toda pessoa que estiver perto de mim tem a possibilidade de viver esse cristianismo verdadeiro. Mas se eu vivo um cristianismo fake, o máximo que aquela pessoa vai reconhecer é esse cristianismo fake. E sabe qual é o cristianismo mais fake que nós temos aí hoje? É o cristianismo religioso. É aquele que acha que tem um monte de regras para a gente cumprir, um monte de horários para a gente fazer, e aí então a gente cumpre aquilo ali, logo já fizemos nosso trabalho com Deus, podemos dormir descansados. Mas não, isso não é cristianismo. Isso é qualquer coisa. E nós vimos lá no Abismo Ligado, que vocês estão estudando, no domingo aqui, que uma das artimanhas que o homem faz para se reconectar a Deus é usar o artifício da religião e da religiosidade. Então, religião e religiosidade não leva a Deus. O que leva a Deus é um relacionamento vivo com Ele. E relacionamento vivo com Deus, ele parte de uma relação de amizade. E é isso que nós precisamos ter com Deus. É isso que nós temos uns com os outros aqui. Então, nós precisamos fazer isso. Mais um elemento aqui que nós podemos ver, capítulo 23, versículo 23. Hoje nós precisamos mexer muito a Bíblia aí. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. O cristão verdadeiro é aquela pessoa que está tão comprometida com Deus que a sua vida reflete esses 3 valores aqui: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Como está isso na tua vida? Como está isso na tua vida? Você tem transmitido alguém lá de fora, que não é aqui do grupo Aliança Bento,
pode olhar para a tua vida e dizer, não, essa pessoa aí, eu vejo nela justiça, misericórdia e fidelidade? Porque se não é assim, gente, nós estamos brincando de ser cristão. Nós estamos brincando de cristianismo. Nós estamos aqui fazendo algum tipo de algazarra ou algum tipo de coisa que na verdade não é a nossa vida. O cristão falso, ele dá a impressão de ser verdadeiro. O cristão verdadeiro só é reconhecido pela sua vida, pela vida que ele leva, pelos valores que ele tem. E esses valores são expressos no seu dia a dia. Quem aqui tem cartão de crédito? Vai lá, levanta a mão. Oh, que legal, hein? Quem aqui usa o cartão de crédito? Porque né, eu tenho vários, o banco me mandou uns 6. Tudo picotado e queimado lá na minha churrasqueira. Na verdade, não, ele não queima, ele só fica tudo retorcido assim. Os teus valores estão naquilo que você investe tempo e dinheiro. A fatura do teu cartão de crédito mostra aonde realmente estão os teus valores. Dá uma olhadinha lá e veja se aqueles valores que você está gastando o teu dinheiro, os teus recursos, refletem a justiça, a misericórdia e a fidelidade de Deus. Porque é bonito a gente cantar aqui, tudo que eu sou é teu. Tudo que eu quero ser e o que eu pretendo ser, o que eu imagino ser e quem sabe serei, é teu. Mas viver, essa é a parte difícil. Então todos os valores de nossa vida e todos os relacionamentos que nós temos nessa vida devem refletir os valores de Deus. Senão nós não somos nem um pouco diferentes de um papagaio. O meu papagaio sabia o hino do Grêmio, uma beleza, mas torcia por Juventude. Parece eu às vezes. Digo que tudo o que eu quero ser é de Deus. Mas quando eu olho algumas coisas na minha vida, parece que eu sou o meu Deus. O cristão verdadeiro, ele vive de tal forma que as pessoas veem na sua vida, nos seus valores, na sua fala, em tudo o que ele faz, o reino de Deus. A misericórdia, a graça, o amor, a fidelidade, tudo isso, a compaixão, todos os valores de Deus devem ser vistos. E mais um então, versículo 27 desse mesmo capítulo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Esse é o problema. Eu não conheço aqui um cemitério em Bento. Não pretendo conhecer tão logo também, então não se apresse em querer me levar para o cemitério, né? Mas quando eu visito algumas cidades, um dos lugares que eu mais gosto de visitar é cemitério. É legal, é divertido. Por exemplo, você vai para São Borja, lá você vai encontrar o túmulo da família de Vargas, não o corpo de Vargas. O corpo de Vargas está na Praça Central. O que eles fazem com a ossada do homem em praça pública, não sei. Tá? Pergunta para eles. Mas lá tem o túmulo do Brizola, do João Goulart. Então tem vários lugares assim, é legal visitar esse cemitério de pessoas famosas e tal, que estão ali. E você olha assim, aqueles túmulos são lindos. Todos eles em granito, mármore, com escritos em bronze. Mas assim, ó, pensa no cara gastou mais no túmulo dele do que na minha casa. Mais ou menos por aí, cara. Se eu morasse no túmulo do cara, valia mais do que a minha casa. Mas, o que tem lá dentro? Talvez, quem sabe, se ninguém levou embora, um caixão cheio de osso. Cheio de osso. Isso que Jesus está falando. Vocês, fariseus, por fora parecem os sepulcros caiados. Tu vai pensar, o que é um sepulcro caiado? A ideia é que uma vez nós não tínhamos tinta assim que nem nós temos hoje. Então, volta e meia, você passava cal para que o sepulcro ficasse branquinho, bonitinho, legal, com uma aparência de coisa limpa, né? Então, uma vez por ano, ou às vezes até mais, dependendo de quanto você tinha de dinheiro, você mandava caiar os seus sepulcros. Aí eles ficavam bonitinhos. É o que o pessoal faz aqui, mais ou menos ali pelo dia 1º de novembro, porque dia 2 é o dia dos mortos, todo mundo vai lá no cemitério, então chega lá, dia 1º os caras chegam a dar lava-jato assim no túmulo, né, para dar um jeitinho assim. Durante o ano tá lá pegando limo,
Mas aí tu chega no dia 2, tá limpo, com flor, uma coisa maravilhosa, né? É mais ou menos isso que eles faziam. Eles cuidavam dos seus túmulos, mas na verdade eles sabiam que lá dentro só tinha coisa podre. Jesus diz que a vida de um falso cristão é exatamente dessa forma. Por fora, parece ser ajeitadinha, mas se você for mexer lá dentro, você vai descobrir um poço de imundície. É aquele cara que está sempre arrumadinho, que está sempre legal, ele não fala palavrão, ele até nem bebe cachaça, olha só que legal, né? Só come comidas saudáveis e tal. Então o cara por fora tá ajeitado, mas a vida dele é podre. Deus não vai levar para o céu a nossa carcaça. Saiba disso. Isso não quer dizer que, então deixa a carcaça da perca total. Não, calma, não deixa da perca total, né? Mas, principalmente antes de arrumar a esposa. Depois que arrumou, pode deixar cair tudo, velho. Tá tranquilo. Arrumou, beleza, pode jogar fora, né? Mas antes dá aquela caprichada, né? Mas a ideia aqui é o seguinte, Deus não está preocupado com a nossa carcaça. Mas às vezes parece que nós gastamos mais tempo e dinheiro investindo no que está por fora do que naquilo que realmente está por dentro. Nós estamos mais preocupados em investir bem o nosso corpo, em fazê-lo parecer bem, em gastar com acessórios e coisas, do que realmente o que importa. E nós vivemos num mundo que diz isso mesmo. O mundo diz que você tem que valorizar o externo. O interno, ele até de vez em quando diz que tem que valorizar. Agora, você não vê propaganda dizendo assim, vamos aprender a ser pessoas mais dignas, pessoas mais corretas, pessoas mais adequadas. Isso é de vez em quando uma propagandinha. Porque a grande parte do que passa na televisão, eles estão tentando te vender coisas para você parecer melhor, parecer feliz, parecer saudável, parecer querido, parecer um monte de coisa. E a gente vai investir na parte de fora do negócio. É roupa assim, é roupa assada, é sapato assim, é tênis desse jeito, o telefone tem que ser assim, o carro tem que ser aquele, e a gente vai investindo. Isso é um problema. Então o cristão, ele não vive de valores externos. Então quem é o cristão? Quem é o cristão verdadeiro? Agora sim, então mexam suas Bíblias para Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, Paulo vai dar um retrato do cristão verdadeiro. Aquele que para Deus vale. Aquele que Deus vai levar realmente. Não aqueles que parecem ser cristãos, mas aqueles que realmente são e serão então levados para Deus. Efésios, capítulo 4, versículo 17. Chegaram lá? Então diz assim: assim eu lhes digo e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como os gentios. Gentios aqui são aqueles que não têm Cristo. E Paulo está dizendo, não vivam mais como os gentios. Porque algumas pessoas vão dizer, não, mas a gente tem que ter gentileza. Tá, não é desse tipo de gente que Paulo está falando. Gentil aqui é quem não tem Cristo, tá? Então não é desculpa para depois você sair empurrando todo mundo aí, dizendo, o Edgar diz que não tem que ser que nem os gentios. Por favor, tá, criatura? Não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Se você chegou para Jesus, ou se você está tentando andar com Jesus, ou se você, porventura, em algum momento, pensa em levar a sério o teu cristianismo, muito cuidado. Significa que muitas das coisas que você pensou até hoje são fúteis, inúteis e não farão parte do reino de Deus. Eles estão obscurecidos do entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. E esses são os grandes caras tidos como sábios no mundo, eles ganham um programa de televisão, eles ganham entrevistas, eles são os bambambãs aí fora. E aí, Paulo diz, eles não sabem do que estão falando, mas nós estamos comprando o que eles dizem. Nós estamos repetindo o que eles falam. Nós queremos ter os valores exatamente iguais aos deles. Cuidado, cuidado. Pensa bem. Versículo 20. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo.
De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Despir-se aqui significa retirar. Quando a gente tira a roupa, a gente está despindo-se. Então, livrem-se desse velho homem, a serem renovados no modo de pensar. Presta atenção aqui, não é o modo de se vestir, como muitas igrejas têm dito, não, se você se vestir assim, você é considerado um cristão, porque cristão usa roupa assim, o não cristão usa roupa assada, não tem nada a ver com roupa. Não, porque o cristão não pode usar tatuagem, o cristão não tem nada a ver com tatuagem. Não, porque o cristão não pode usar brinco, não tem nada a ver com brinco. A serem renovados na maneira de pensar. Agora a gente passa a pensar os valores de Cristo. E aí a gente pode até pensar se a roupa que eu visto agrada a Cristo, se os acessórios que eu uso agradam a Cristo, se a tatuagem que eu vou fazer agrada a Cristo. Aí você pode pensar. Aí isso vai influenciar sim o que você faz. A serem renovados no modo de pensar, e no versículo 24, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Ser semelhante a Deus. Ser semelhante a Cristo. Essa é a verdade que vocês têm que tentar viver. Os pensamentos de vocês devem cada vez mais ser substituídos pelo pensamento de Cristo. E aí então nós vamos passar a viver e a praticar os valores que são os valores de Cristo. Aquilo que Cristo realmente faria. Aquilo que Cristo realmente valorizaria. Esse é o cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro é aquele que está ficando parecido, semelhante a Cristo. Em todas as áreas da sua vida. Despindo-se do velho homem e dos velhos valores, renovando-se e revestindo-se, agora, cada vez mais, da verdade que é Deus. Qualquer coisa fora disso não é cristianismo. Se você quer viver um cristianismo baratinho, se você quer viver um cristianismo só para te dar conforto e ficar tranquilidade, você está perdendo tempo aqui. Vai para fora, vai viver que você vai ganhar tempo aqui, mas depois você vai jogar fora a tua eternidade. Mas não vem viver um cristianismo barato aqui, porque infelizmente Deus não veio levar pessoas parecidas com cristãos. Cristo vai levar para o céu só os cristãos. Ah, mas eu sou parecido. Lamento, parecido não é suficiente. Não tem valor. Não serve. Estão entendendo? Se vocês estão dispostos realmente a viver essa vida em Cristo, então venham. Vivam essa vida em Cristo. Sejam despidos do velho eu, renovados e revistam-se agora de Cristo. Qualquer coisa fora disso não é cristianismo. Vocês estão na célula de vocês não para fazer um momento religioso legal de estudar a Bíblia. Vocês estão ali para serem mais revestidos de Cristo. Vocês estão aqui não porque vai acontecer um evento religioso legal. Vocês estão aqui porque vocês querem conhecer mais da palavra para serem cada vez mais revestidos de Cristo. Vocês vão trabalhar na segunda-feira, não porque vocês têm que ganhar dinheiro, mas porque vocês querem ser cada vez mais parecidos com Cristo, estejam vocês onde vocês estiverem. Você quer levar um namoro santo, íntegro e correto, porque vocês querem cada vez mais refletir os valores de Cristo. Por isso que o cristão ele não vive por regra. Quem vive por regra é o religioso. O religioso tem lá, não farás isso, não farás aquilo, não farás aquela outra coisa, não vestirás tal roupa, não... Isso é coisa de religiosidade. O cristão diz, meu princípio é apresentar e ser mais parecido com Jesus todos os dias. Por isso, faço isso e por isso não faço aquilo. Interessante. Por exemplo, vou dar um exemplo só. Eu amo minha esposa. Mas antes de amar ela como esposa, ela foi minha namorada. Creiam ou não, ela foi. Né? Não, o pessoal pensa que eu peguei um tacape, dei na cabeça e levei pra caverna, né? Não, ela namorou até aceitou, até disse sim, velho. Pô. Nós
entendendo nossa identidade em Cristo, firmamos um princípio de que só faríamos sexo quando colocássemos uma aliança na mão esquerda. Qualquer coisa fora disso estava fora de contexto. Ah, porque a religião não permite, né? Nada a ver com a religião não permite. É mais profundo ainda. Eu amo, e naquela época ainda amava, aquela menina. Mas amava ela a tal ponto, acima de ser minha namorada. Como ela era minha namorada, eu não tinha certeza de que o nosso namoro levaria a ser um casamento. Então eu não sabia ainda se eu ia ou não passar a eternidade com ela. Eu amava ela a tal ponto de permitir que ela entregasse a sua integridade sexual para a pessoa que ela um dia colocasse a aliança na mão esquerda, fosse ela minha esposa ou não. Isso mostra o quanto eu amava ela. Ao mesmo tempo, também mostrava o quanto eu amava todas as pessoas ao meu redor, que talvez, quem sabe, quando o nosso namoro terminasse, se terminasse, poderiam ser qualquer um desses meus amigos, o marido dessa menina. E eu teria respeitado tanto essa pessoa que eu nem sabia quem era, que ele podia colher a integridade sexual daquela menina sem que eu a tivesse corrompido. E eu ia entregar ela de forma adequada. Por quê? Porque eu amava ela, amava a Deus e amava todas as pessoas que estavam ao meu redor. E para o meu benefício, Deus permitiu que nós estivéssemos juntos. E aí então, quando a gente colocou a aliança na mão esquerda, tudo isso foi permitido e foi colhido de forma adequada, justa, e a gente se descobriu de uma forma muito legal. Estão entendendo o que é viver por princípios e não por regra? Porque a regra diz, não transe. Ah, então por que não transa? Ah, o pastor não deixa. O líder da célula diz que nada é errado. Olha, até disseram que eu vou para o inferno se eu... Né? Cara, isso é religião. Viva por princípio. Por que eu não xingo a pessoa que cortou a minha frente, por mais que o sangue suba? Porque eu não sei o que está acontecendo na cabeça daquele cara ali. Se ele acha que eu sou um otário porque eu não peguei a vaga ou alguma coisa assim, deixa ele ir. Agora eu não vou ficar batendo boca com esse cara. Ah, porque a religião diz que não é para brigar, né? Não tem nada a ver. É porque eu quero mais é que ele se vire. E se ele está disposto a estragar o dia dele, ou aquilo que ele vai fazer, ele que estrague. Mas se ele está com alguma pressa e precisa chegar a um lugar muito rapidamente, não quero impedi-lo, vá. Estão entendendo o que é viver por princípio? A gente está brincando de cristianismo. Deus só vai levar para o céu os cristãos verdadeiros. Aqueles que forem muito, 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 muito parecidos com cristãos, não irão. A melhor coisa que tu faz na tua vida é tentar ser um cristão verdadeiro. Caso contrário, você vai ser muito parecido, mas não vai estar lá. Nós temos que ser parecidos com Cristo, não com os cristãos. Essa é a nossa batalha. Vamos orar?